Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um dia de estágio. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal e muito importante, que seria o quê? Seria a ética profissional. É um tema que vocês já devem ter ouvido falar em sala de aula, que geralmente é um tema que a gente aborda já no começo do curso de enfermagem, né? É um tema muito importante. Professora, o que a senhora entende por ética profissional? Então, ética profissional é o quê? É a maneira da gente se comportar perante quem? Perante os profissionais que trabalham conosco, né? E perante os pacientes. Então a gente tem que ter uma ética profissional. Como assim, professora? Um exemplo seria o quê? O que eu escutar no hospital, no local de trabalho ou no campo de estágio, jamais eu vou levar para fora, contar para as pessoas. Isso já entra na questão de quê? De sigilo, que também faz parte da ética profissional. Eu tenho uma experiência que não aconteceu com o meu grupo de estágio na época, mas quando eu comecei a fazer estágio de técnico de enfermagem, teve um outro grupo que eles foram fazer um estágio no postinho de saúde, observaram a coleta de Papa Nicolau, que antigamente a gente observava, hoje já é mais competência do enfermeiro, então os técnicos e auxiliares eles já não observam mais a coleta de Papa Nicolau. Então, duas meninas elas participaram da consulta, observaram, viram a coleta e parece que era no postão, se não me engano, antigamente no postão. E tranquilo, a enfermeira fez a coleta, orientou, fez o que podia fazer na consulta, liberou o paciente, acabou o estágio, as alunas foram embora. Só que aí nisso elas esperavam ônibus e elas ficaram na frente do ponto de ônibus e começaram a falar o quê? Chegaram as amiguinhas dela, falaram, o que você viu hoje, não sei o quê. E nisso elas falaram, a gente viu uma coleta de Papa Nicolau, nossa. E começaram o quê? Começaram a comentar do Papa Nicolau, falaram até o nome da paciente e começaram, nossa, tava assim, tava daquele jeito, e não sei o que, não sei o que lá. E, por uma infelicidade, a paciente estava próximo daquele local e ouviu as meninas comentarem dela. Então teve uma reclamação, ficou muito chato. Então, o que eu quero que vocês entendam é o quê? Então a gente tem que ter postura profissional. Nem tudo que a gente vê a gente tem que levar para fora, entendeu? Nem tudo que acontece no estágio ou no local do trabalho a gente tem que ficar o quê? Divulgando. É proibido, tá? A gente tem que ter essa mente de quê? De tudo que acontece é sigilo. Eu sei que no começo do estágio vocês estão todos ansiosos, querendo contar o que vocês viram. Gente, pode contar, mas faça o quê? Não cite nomes, não cite pessoas, bairros, não cite nada que possa entregar a pessoa. Tipo, hoje eu vi uma coleta de Papa Nicolau, achei bem interessante, foi assim, 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 boa. Entendeu? Não precisa falar, nossa, sabe fulana de tal? Ela veio no posto, ela fez o papa, não sei o que, não sei o que lá. É errado, tá bom? Então a gente tem que ter o quê? Tem que ter ética profissional, sigilo profissional para não ficar tirando as informações, vendo as coisas que acontecem no posto e levar para fora. Um outro exemplo também que é bem comum é o quê? Digamos que você trabalha num posto de saúde ou então está estagiando e é um bairro que você conhece ou então até mesmo um bairro que você mora. Chegou um paciente para ser atendido ou fazer algum procedimento, é conhecido seu e você sai comentando o que ele fez no posto de saúde ou no hospital. É errado, tá? Acontece às vezes o quê? Vem uma pessoa, ela está gestante, vem iniciar o pré-natal, um exemplo. E digamos que você conhece, é conhecida, é prima, é sobrinha, é amiga. Você não pode chegar e falar para os familiares dela. Por quê? Isso compete a ela querer divulgar. Às vezes pode ser uma gravidez não planejada, que foi pega de surpresa, ela não quer divulgar ainda para os familiares. Aí você tem que o quê? Tem que ter sigilo. Mas é da minha família, não sei o que, não sei o que. Você está lá como o quê? Como um profissional de saúde. Mas eu estou em campo de estágio. Mas está no campo de estágio, eles vão ver você como um profissional de saúde, então você tem que ter a postura de um profissional de saúde, entendeu? A não ser o quê? Algum caso que é de menor, tem alguma coisa que agrave o risco da pessoa, desse paciente, que põe em risco a vida dela e da comunidade, aí sim, mas não compete a você, e sim ao quê? Ao enfermeiro supervisor, ao enfermeiro responsável da unidade, acionar o que for preciso para poder dar um amparo a essa paciente, tá bom? E em caso de quê? De ética profissional, sempre a gente tem que
tratar os nossos colegas de serviço com respeito, com educação, saber como falar educadamente. Às vezes a gente, por ter um tempo de serviço ou então ter um companheirismo, uma amizade muito grande com a pessoa, a gente acaba fazendo o quê? Brincadeiras que não competem fazer no local de serviço, no local de estágio. Então a gente tem que ter cuidado nessa parte também. Brincadeira. Como assim, professora? Às vezes chamar de apelido. Eu já vi o quê? Eu entrei trabalhar no hospital e tinha enfermeira que ela era bem amiga da equipe dela, dos técnicos, só que ela ficava de brincadeirinha. Eu vou pegar você, eu vou bater em você, se você não fazer isso eu dou um soco na sua cara. Gente, por mais que seja brincadeira, mas quem tá vendo de fora fica chato, fica feio. Isso não é uma postura de um profissional de saúde dentro do serviço. Fora, você pode brincar, pode xingar, pode fazer o que quiser. Mas dentro de uma instituição de saúde, você está lá como um profissional, então você tem que ter postura. Outra coisa também, a forma que você vai se dirigir com o paciente, sempre ser amigável, falar com respeito, com educação. Professora, mas tem paciente que é ignorante com a gente, que xinga, que briga, que não sei o que, não sei o que lá. Tá, mas ele é paciente, você é o profissional, você não vai descer ao nível dele, não vai levantar a voz para ele, não vai responder do jeito que ele falou com você. Então você tem que se segurar, respirar fundo e tentar falar o mais educadamente com o paciente, tá bom? Outra coisa, a gente tem que ter postura muito importante em campo de estágio. Vocês pensam que vocês não estão sendo observados, mas vocês são muito observados. Até que, quando vocês vão estagiar no hospital, um exemplo, muitos alunos aconteceram o quê? Ele teve uma postura tão boa no campo de estágio, no hospital, realizou todos os procedimentos, sempre mostrou interesse, mostrou uma postura de profissionalismo mesmo, que antes mesmo dele se formar, já indicaram ele para o hospital. Tipo, já deixaram certo, gostei muito de você, da sua postura, então quando você se formar tem uma vaga aqui para você se você se interessar. Então, às vezes vocês pensam, professor é chato, fala que a gente não pode ficar conversando, dando risada, não sei o quê, mas não é. É que vocês têm que ter postura, por quê? Porque vocês vão ser os futuros profissionais daquela instituição e de outras. Então, tentem se portar o mais profissional possível, tá bom? Outra coisa também, que entra também nessa parte de ética profissional, não ficar falando mal de um profissional pro outro. Gente, isso é totalmente errado, isso é contra a ética profissional. Tá vendo aquele médico ali? Ele é isso, aquilo, aquele outro, ele não atende bem, ou então ele é grosso. Tá vendo a enfermeira? Ela não faz nada, não sei o que, aquela técnica é preguiçosa. Gente, jamais. Por mais que você veja algum erro no profissional que trabalha com você ou no local que você está estagiando, jamais fale mal desse profissional. Por quê? Porque você você vai se rebaixar o seu nível e você vai mostrar que você não tem uma postura. Tá, na equipe sempre vai ter algum contratempo, alguma coisinha, a gente nunca vai trabalhar com uma pessoa que agrada a gente 100%, mas é a vida, nem todo mundo se dá com todo mundo, mas nem por isso que eu vou ser o quê? Que eu vou ser grossa com aquele funcionário, que eu vou responder mal, que eu vou olhar de cara feia, eu não pego plantão com ele, ou então, eu não sei, eu não quero conversar com ele, não passo plantão, não peço informações, não ajudo. Errado. Lembre, independente da pessoa vocês estão no trabalho, então tem que ter postura profissional. Já aconteceu o quê? Aconteceu um outro exemplo. Eu gosto de dar exemplos porque a gente fixa mais. No campo de estágio, a gente foi fazer um estágio, isso no técnico de enfermagem, e uma colega minha, a gente foi na clínica médica e tinha uma funcionária lá que ela não gostava da minha colega. Por quê? Ela teve briga por causa de marido. Um pegou o marido da outra e deu um mau rolo. A estagiária chegou no campo de estágio, já olhou feia pra menina, a menina já olhou feia, a funcionária já olhou feia pra ela, já quiseram bater boca, e isso prejudica quem? Vocês que são, ela que era estagiária, e a menina também ficou chato pra ela. Então, gente, não vou com a cara do fulano. Tá, mas se ele está trabalhando com você, ele é seu colega de serviço, respeite, trate bem, seja cordial. Tá bom? Não pense, eu não vou com a cara dela, não falo com ela, não. Vocês que vão ser prejudicados. Eu sei que não é fácil, mas nós temos que manter essa postura, tá? Eu vim falar para vocês isso hoje, por quê? Porque é um tema que ele é tão comum, mas por mais que seja comum, muitas pessoas falham nessa parte da ética profissional, tá bom? Uma outra coisa também que eu quero falar para vocês é sobre a competência profissional. Não é porque eu sou técnico e auxiliar de enfermagem que eu tenho que mostrar o quê? Que eu não sei nada. Então, por isso que eu falo, gente,
se esforcem, estudem, tem dúvida? Tirem dúvida, pesquisem, o Google tá aí para vocês pesquisarem, desde que seja que vocês pegam de fontes seguras, mas pesquisem porque, eu sou só uma técnica, eu sou só um auxiliar de enfermagem. Não, você é a técnica, você é a auxiliar de enfermagem. Então, mostre que você tem conhecimento para que você venha a ser respeitado. Respeitado perante os seus colegas de trabalho, a enfermeira, o médico. Não fique no senso comum, eu sei o que todo mundo sabe. Não, procure saber mais. Para quê? Para que você venha se destacar, você venha ter mais facilidade de trabalhar, tá bom? Muita gente, infelizmente, pensa o quê? Por eu ser auxiliar de enfermagem, ninguém tem que me respeitar, ninguém tem que me valorizar. Primeiro a gente tem que se valorizar nós mesmos e assim vão valorizar a gente. Tem gente que tem a mentalidade que pensa o seguinte, que só quem sabe é médico. Só quem sabe é enfermeiro, não desmerecendo. Eles sabem de acordo com o que eles estudaram, mas você, no que você estudou, você tem que mostrar que você tem domínio, tá? Eu vou contar um exemplo pra vocês que eu fiquei de boca aberta, tá? Até eu, na época, me surpreendi. Eu tava fazendo estágio no UPA, aí em Itapeva, né? E chegou uma paciente passando mal, que baixou pressão, que tava pálida, que não sei o que lá. O médico prescreveu o quê? Prescreveu um frasco de soro de 1 litro e falou assim, tem que mandar rápido para poder o quê? Para poder levantar a pressão dessa paciente, para poder hidratar essa paciente. E, nossa, e agora? Como é que tá? Não tem veia, as veias são difíceis de funcionar, tá com a veia fina, e aquele corre-corre, não sabia como fazer. Vamos ter que pegar artéria, vamos ter que pegar acesso central no paciente, aquele corre-corre. Daqui a pouco chegou uma técnica de enfermagem e falou assim, gente, não precisa fazer tudo isso. Simples. Pegou um dispositivo flexível de um número específico e pegou um fino. Aí o médico falou assim, não, mas não adianta ser um dispositivo fino, tem que ser um calibroso para poder mandar mais volume para essa circulação dessa paciente. Eu falei assim, não se preocupe. A gente vai fazer, eu vou passar, vou fazer assim, 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 e você vai ver que vai o quê? Que vai mandar soro em grande quantidade, em um grande volume. E nisso ela fez, conseguiu puncionar, que tinha muitas pessoas que não estavam achando o acesso venoso, conseguiu puncionar na maior tranquilidade e abriu o soro, mexeu lá e veio em boa quantidade. Até o médico ficou de boca aberta e falou assim, nossa, mas como é que você sabia que dessa forma que você fez ia vir um grande volume de soro, o volume de soro fisiológico? Não, eu apenas estudei num livro e eu vi que podia fazer, que essa técnica também, mesmo com um dispositivo venoso fino, mas fazer dessa forma consegue também mandar uma boa quantidade de soro fisiológico na veia da paciente. Médicos e enfermeiros ficaram de boca aberta, por quê? Porque a técnica conseguiu funcionar e ela tinha conhecimento técnico para poder fazer tal procedimento e não precisou o quê? Não precisou puncionar artéria, não precisou fazer um acesso venoso central. Por quê? Porque ela tinha conhecimento. Então todo mundo ficou assim de boca aberta. Ela era mais bem vista no UPA e ficou o quê? E teve respeito, porque até o médico ficou assim, não sabia que esse procedimento poderia ajudar a mandar mais volume de soro para o paciente. Então, quero que vocês vejam o quê? Não é porque eu sou técnica que eu não tenho valor, que eu não tenho merecimento, que eu não tenho conhecimento. Não, você tem. Se você estudar, se você se esforçar, é difícil, mas se você correr atrás, você vai conseguir, vai ser bem visto, tá? Então, eu quero que vocês pensem nisso, se esforcem, dê o melhor de si para quê? Para vocês estarem trabalhando e vocês fazerem bem, porque não adianta só você trabalhar se você for um péssimo técnico de enfermagem, que você só reclama, que você só faz o que os outros mandam, tá? E pense só na responsabilidade também, tá? Que não é porque você é técnico de enfermagem que você não vai ser penalizado se você fazer alguma coisa errada. E se o médico prescrever alguma coisa por distração e fazer mal para o paciente? Você vai dizer, mas eu só fiz porque o médico mandou. Não, mas como é que você faz uma medicação que você não tem conhecimento para fazer, você não sabe qual que é a ação dessa medicação e o paciente vem a agravar o estado dele por causa desse erro de medicação? Para vocês verem o quê? Conhecimento faz a diferença, tá? Um exemplo, eu estava trabalhando também no hospital e o médico chegou uma paciente, estava com a pressão o quê? 210/12. E estava lá com as queixas dela e o médico prescreveu o quê? 1 litro de soro fisiológico para paciente, tá? E
pegaram, as meninas me questionaram, viu, como é que a paciente está com a pressão 21/12 e vai colocar 1 litro de soro? Então, aí eu questionei o médico, mas, gente, questiona com educação e com respeito, não é? O senhor fez errado, o senhor fez aquele errado. Não, a gente tem que respeitar a pessoa e falar, senhor fulano, será que é isso mesmo que você quis dizer? Será que é não sei o quê? Então, saibam como falar para o profissional, com respeito, porque não adianta nada você ser ignorante, que você vai ser o quê? Você vai ser desmerecido, não vai ser valorizado e ainda vai ficar o quê? Vai ganhar um inimigo. Então, eu peguei e conversei com o médico, assim, doutor, será que é isso mesmo? Será que o paciente está com a pressão alta, não sei o quê? Aí, o que o médico falou? Porque ele tinha pedido para correr rápido aquela medicação. Aí, ele falou assim, não, tá certo, eu não atentei para isso. Então, faz o quê? Faz um captopril no paciente, administra um captopril embaixo da língua do paciente, sublingual, e faz esse soro correr, mas bem lento mesmo. Venha correr esse soro em 24 horas, coisa que era para correr em 1 hora, um exemplo. Então, o quê? E se eu tivesse feito aquela medicação, aquele soro com um paciente rápido? E se tivesse aumentado mais a pressão dele, tivesse agravado a situação dele, a queixa dele? E aí, mas foi você que aplicou? Você não sabia que o paciente estava com a pressão alta? Então, tem esses casos. Mostrem que vocês têm conhecimento para quê? Para não acabar ocorrendo essas coisas, tá bom? Então, pessoal, fiquem bastante atentos nesses detalhes, tá? Postura em qualquer lugar vocês têm que ter, tá? Até em estágio na rua. Mas na rua a gente não tá no local de trabalho, a gente pode brincar, a gente pode isso, pode aquilo. Não, vocês pensam assim, mas não. Muitas pessoas na rua estão vendo vocês. E essas pessoas, elas podem muito bem o quê? Elogiar vocês. Muitas das vezes pode ser alguém do próprio hospital que está passando e vendo a sua postura e isso te prejudicar futuramente, tá bom? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que sirva para acrescentar o conhecimento de vocês, que vocês venham pensar sobre isso, tá bom? E é isso mesmo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.